O jantar estava na mesa. Feijão, arroz, o barulho da televisão ao fundo. A mãe perguntou: "Você tá bem?" Ele respondeu sem tirar os olhos do telefone: "Tô." E foi para o quarto. Mais tarde, de madrugada, ela passou pelo corredor. A luz debaixo da porta ainda estava acesa. Ela não entrou. Talvez fosse coisa de adolescente. Talvez estivesse cansado. Talvez fosse fase. Mas e se não fosse? Existe um motivo biológico pelo qual ele não consegue dizer o que sente. Não é falta de vontade. Não é má criação. Não é a tela do celular. É o cérebro dele, funcionando exatamente como foi programado para funcionar nessa fase da vida. E quando a gente entende isso, muda completamente a pergunta que faz. Irritação sem motivo aparente. Resposta curta demais ou longa demais. A sensação de que qualquer palavra errada vira uma briga. Isolamento que parece escolha, mas pesa mais do que parece. A indiferença que não é indiferença. É um escudo. Pais chamam de fase. Professores chamam de desinteresse. Amigos chamam de drama. O adolescente aprende, cedo, que tentar explicar o que sente dá mais trabalho do que simplesmente não sentir, em público pelo menos. Então, ele para de tentar e começa a responder: "Tô bem." O cérebro humano não termina de se desenvolver aos 17 anos, nem aos 18. Ele continua em construção até por volta dos 25. A região que mais demora para ficar pronta é o córtex pré-frontal, a parte responsável por regular emoções, tomar decisões e controlar impulsos. O sistema límbico, a parte do cérebro que processa emoções no adolescente, funciona em alta velocidade. Tudo chega com mais intensidade. A alegria é maior, a dor é maior, a vergonha é maior. Mas o córtex pré-frontal, que seria o freio desse sistema, ainda está sendo montado. É como ter um motor potente e freios de bicicleta. Não é frescura, e muito menos falta de caráter. É a biologia do corpo. O problema é que num mundo que pede que adolescentes se comportem como adultos, na escola, em casa, nas redes, esse sistema nervoso ainda em construção não tem a ferramenta que precisaria para corresponder a essa expectativa. Em março deste ano, o IBGE divulgou a maior pesquisa sobre saúde mental de adolescentes já realizada no Brasil. Foram ouvidos 118 mil estudantes, de 13 a 17 anos, em escolas públicas e privadas de todo o país. 3 em cada 10 disseram que se sentem tristes na maior parte do tempo. Quase metade relatou ansiedade ou preocupação frequente. Mais de 40% disseram que ficam irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. E 26%, 1 em cada 4 adolescentes, disseram sentir que ninguém se preocupa com eles. 1 em cada 4. Isso não é uma crise invisível. É uma geração inteira aprendendo a carregar um peso que ainda não tem nome. Existe um padrão que ninguém explica, mas quase todo adolescente desenvolve sozinho. Quando uma emoção intensa aparece, tristeza, angústia, a sensação de que algo está errado, mas não tem nome, ele testa o ambiente antes de falar. Se o adulto ao redor fica ansioso, minimiza, reage com sermão ou muda de assunto, o cérebro adolescente aprende uma coisa muito específica. Expressar esse sentimento cria mais desconforto do que guardá-lo. Então, ele guarda. Não porque não confia, não porque não quer ajuda, mas porque o sistema nervoso dele fez um cálculo silencioso. É mais seguro ficar bem do que tentar explicar que não está. Esse mecanismo serve como uma proteção. A boa notícia é que ele pode ser revertido, não com perguntas certas, mas com presença diferente. Pesquisas em neurociência social mostram que o cérebro adolescente responde de forma diferente a perguntas abertas e não avaliativas.
aquelas que não carregam na estrutura uma expectativa de resposta. Você está bem? Tem uma resposta embutida. A resposta esperada é sim. Qual foi a parte mais estranha do seu dia hoje? Não tem resposta certa. Ela abre espaço sem criar pressão. Teve alguma coisa hoje que ficou rodando na sua cabeça? Convida sem exigir. Não é um roteiro, é uma postura. É a diferença entre uma conversa que quer checar e uma conversa que quer ouvir. E o adolescente, mesmo sem saber explicar porquê, sente essa diferença no corpo. Essa diferença não precisa necessariamente de palavras. Um adulto que senta perto sem exigir conversa, que coloca um prato de comida na mesa do quarto sem perguntar nada, que diz, não precisa me contar, mas estou aqui, e realmente fica. O cérebro adolescente não registra isso como indiferença, registra como segurança. E segurança, para um sistema nervoso que passou o dia inteiro em alerta, é exatamente o que permite que a porta comece a se abrir, devagar, no tempo dele, sem que ninguém precise forçar. A mãe daquela cena do jantar não precisava ter a resposta certa. Não precisava de um curso, de um livro, de um roteiro. Ela precisava saber que o "tô bem" do filho não era uma porta fechada. Era uma porta que ainda não tinha sido aberta do jeito certo. Entender o que acontece no cérebro de um adolescente não resolve tudo, mas muda a pergunta. E às vezes, mudar a pergunta é o começo de tudo. Se esse vídeo trouxe uma perspectiva nova sobre alguém que você conhece, ou sobre você mesmo, compartilhe com quem precisa ver isso. Compreender a mente é o melhor caminho para uma vida mais equilibrada.